que você considera fundamental, indo um pouco aqui de trás para frente, nesse processo comercial, o primeiro passo que toda empresa precisaria ter? Primeiro passo... Quem estava ligado no mercado ali de tráfego, que estava conhecendo, vê uma realidade completamente diferente hoje. Vou te dar um exemplo bem legal na prática. Já que a gente falou aqui, né, gente, de trazer prática, vou fazer o meu negócio para vocês aqui. Inclusive, quem tiver agência aí vai adorar isso aqui. Se você já tem uma base de clientes na sua empresa, inativos, tá aí uma possibilidade de você já aumentar consideravelmente o seu faturamento. Por quê? Mas quando aquele projeto é relevante, a pessoa pode passar 6 meses que vai marcar a vida dela e a vida de quem está próximo dela. Você sabe por quê? Por quê? Duas coisas. É muito mais fácil você manter essa conexão com o público no orgânico quando você... Se o liderado não reconhece essa liderança no líder, não Já era. também. Já era. Aí vira chefe. O que adianta você ser bem posicionado, lindo, maravilhoso, se você não tem demanda? Isso. Não adianta nada. Você precisa de ser líder da sua própria vida antes de liderar qualquer pessoa. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Play Podcast, o primeiro episódio da segunda temporada e com um convidado hoje que daqui a pouco eu vou apresentar, que você já viu passando por aqui nesse canal, só que em um outro programa. Mas daqui a pouco eu vou falar sobre o nosso convidado. O papo de hoje vai falar sobre marketing digital, gestão, vários assuntos para você, empresário e empresária, que quer dar um up na sua estratégia e na sua empresa. Só que antes da gente falar sobre isso, eu quero falar também sobre o Estúdio RVL. Se você ainda não grava o seu próprio podcast e se você não tem um espaço para produzir o seu curso, as suas entrevistas, você precisa de conhecer o Estúdio RVL aqui em Belo Horizonte. Então, entre em contato, a gente vai deixar um QR Code aqui e as informações de contato para você ativar o seu podcast, começar a produzir o seu curso e criar muito conteúdo de qualidade em pouco tempo. Então, já que falamos aqui do Estúdio RVL onde estamos gravando, eu quero apresentar o meu convidado de hoje. Seja bem-vindo, Roberto, da Naipe Digital. E aí, Leandro, meu irmão, meu amigo, como é que você tá, cara? Pô, prazerão estar aqui mais uma vez. Essa equipe incrível aqui, viu, gente? Só tenho a agradecer o programa Play. Fizemos parte do outro projeto também. Isso aí. E deu uma repercussão aí, gerou resultados. Conseguimos agregar com várias pessoas. E eu agradeço demais aí pela oportunidade, pelo convite de estar aqui novamente com vocês, cara. Muito bom, Roberto. É sempre bom te receber aqui. Na outra ocasião, a gente falou muito sobre a Naipe Digital, a gente falou sobre as estratégias da época, mas isso aí já tem o quê? Tem uns 2 anos. Tem, cara. Foi início de 2023, eu acho, né? Início de 2023. O mercado mudou nesse meio tempo. Você que empreende, em 2023 a realidade era uma e hoje é outra completamente diferente. A gente vai falar aqui hoje um pouco sobre... Um pouco que eu digo porque 1 hora não vai ser suficiente para a gente falar tudo. Tem muito assunto. É muito assunto. Mas a gente vai falar sobre gestão, sobre negócios, porque o marketing digital hoje não é mais só o tráfego ali, né? A gente vai falar muito mais do que engloba o resultado para as empresas, correto? É isso aí, cara. Você já começou falando uma chave principal aí, né? De 2 anos para cá, o mercado mudou, várias coisas mudaram, o comportamento do consumidor e já começa aí. Muitos empresários não acompanham isso e acham que o que funcionava há tempos atrás vai continuar funcionando. Por quê? Porque eu estou consolidado no mercado, eu já tenho X tempo aí de mercado, eu conheço e tal. Cara, você conhecia, porque já mudou. Exatamente. E aí você tem que acompanhar. E as estratégias vão inovando. A velocidade é muito grande. Tá aí também as IAs, né? Que vem aí com tudo, gerando um resultado absurdo. E chegou com tudo em 2024. Tem 1 ano aí. Tem IA que tá surgindo, tem o quê? Tem 1 mês e já tá... Toda hora surge uma. Mudando o mercado. Toda hora surge uma. E tá surreal essa questão do avanço. Então, se você não acompanhar, você vai ficar para trás mesmo. Ou você tá avançando, ou você tá andando para trás. Não existe estar parado. É isso aí. E, Roberto, para a gente já iniciar aqui, vamos falar um pouco sobre o seu perfil. Qual que é o seu @ no Instagram? Para enquanto a pessoa está assistindo aqui o nosso episódio, ela já vai acompanhar o seu conteúdo e conhecer mais sobre o seu trabalho. Show. Nosso perfil no Instagram é Roberto Carvalho Digital. Tem o da Naipe também, né? Que é @Naipe Digital, NAYP. Mas eu utilizo mais o meu mesmo ali, que ela já me atrela, né, a essa figura ali e tal dentro do digital. Então a gente usa mais o meu principal mesmo.
Isso aí. Então, para você que está acompanhando esse episódio, seja no YouTube, assistindo, ou seja nas plataformas de áudio, já segue o Instagram ali do Beto, da Naipe Digital, para você conhecer o trabalho. E enquanto isso, vamos falar aqui. Para a gente já começar a falar sobre o mercado. A gente já falou dessa mudança de 2 anos. Estratégias mudam de acordo com as novidades que vão chegando. O que você acredita que mais mudou de 2023, né? Se a gente for considerar um recorte aí de 2 anos, de 2023 até 2025? Cara, mudou a sofisticação nas estratégias. Eu vejo isso, é o que você falou. Antes, você subia uma campanhazinha de tráfego ali e você tinha resultado, né? E antes de 2023, quando nós tivemos essa conversa, isso era mais forte ainda. Meio que qualquer coisa que você fazia ali, você conseguia atrair um público grande e tal, e tinha resultado demais. Já sofisticou, isso já não funciona mais. Então, assim, o que eu particularmente mudei dentro do meu negócio, né? Nós começamos a entregar uma solução completa para as empresas. E não só mais engrenagens separadas, como só tráfego, então só uma parte de gestão nas redes sociais. Então, a gente entrega uma metodologia completa que eu tenho 100% de certeza. Se você não aplicar esses 3 pilares, você vai patinar. Você não vai ter um resultado que vai mudar seu jogo. Você pode ter um resultado, sim, tá, aumentar alguma coisa, mas não é o que vai, de fato, virar o seu jogo, né? E isso passa por posicionamento estratégico da sua empresa, da sua marca, do seu produto para a audiência certa, gerar demanda qualificada e processos comerciais assertivos. Saber vender o seu produto da melhor forma. Não é sobre conhecer o seu produto. Tem gente que conhece o seu produto excelente, né? De forma, assim, absurda, mas não sabe vender. Então, hoje a gente entrega uma solução completa dentro desses 3 pilares aí. Legal. Para reforçar, então, os 3 pilares são posicionamento, demanda qualificada e o terceiro? Processos comerciais. Processos comerciais, que é basicamente converter aquele lead que entrou, né, interessado, em uma venda fechada. Então, isso de uma forma bem resumida é isso, né? Mas envolve mais coisas também, como você ter uma padronização no seu script na parte de processo comercial, treinamentos de venda também, implementação de CRM. Para quem não sabe, aí CRM seria um sistema de gestão das suas vendas, né? E quando você tem isso tudo redondo, padronizado, você está pronto para imprevistos. Por exemplo, você tem 3 vendedoras, sai 2. E aí? Complicou, né, irmão? Aí você vai passar aperto. Total. E aí, para você trazer outra, até você treinar, deixar uma pessoa redonda ali, bacana, vai levar um tempo. Agora, se você tem isso padronizado, é só ela seguir, irmão. Tá ali, ó, validado um script, sabe? E também para você escalar, você precisa disso, né? Isso que você falou é importante, porque esse processo bem definido, esse script, só quem já passou uma situação de perder, por exemplo, como você citou, um vendedor sabe o desafio que é. Por quê? A pessoa que está ali alinhada, girando bem, a operação de venda girando. A pessoa saiu, não é que vai colocar outra pessoa e continuar no mesmo ritmo. Literalmente, vai despencar as vendas. Né, que a realidade é essa, pelo menos a que eu conheço, é que eu conheço de pessoas próximas. Eu já passei isso também no meu próprio negócio. Você já passou por isso. E até treinar uma pessoa vai ser o quê? Na minha realidade, que eu vi uns 3 meses. De 3 a 6 meses, cara, dependendo do negócio, até mais. É isso aí. Dependendo do quão específico é o negócio, de 3 a 6 meses ou até mais, não é? Ou até mais. Só pra galera entender, você tendo essa parte aí da etapa do seu negócio bem estruturada, o que levaria de 3 a 6 meses, dependendo do negócio, você ajusta com 15 dias. Sim, e isso engloba principalmente o quê? Script, eu vejo pelo menos, agora trazendo um pouco das experiências, né, que a gente até combinou aqui, o Roberto, ele tem todo esse viés de especialista mesmo sobre os resultados das empresas na parte de marketing, na parte de gestão e de vendas. Só que eu também vou trazer um pouco da realidade do que eu já vivi, tanto na RVL quanto Play. Para quê? Para trazer essa realidade que você que está em casa também pode passar. Então, muita coisa do que a gente vai conversar aqui pode ser útil para quem está, às vezes, vivendo essa realidade, que tem um vendedor, uma vendedora e, opa, essa pessoa vai sair aí, o que eu faço? Né? Então, o que você considera fundamental, indo um pouco aqui de trás para frente, nesse processo comercial, o primeiro passo que toda empresa precisaria ter? Primeiro passo não está no atendimento, está na prospecção. Prospecção? Processo comercial. Começa Exatamente. Aí, na prospecção. Se você não estiver prospectando, entrando clientes, né? Isso caminha junto com a parte de gerar demanda qualificada, né? Mas gerar demanda é uma coisa e você tá ali, de fato, fazendo uma prospecção ativa e tendo esse relacionamento com o cliente é outra coisa. Então, você começa ali prospectando. Para isso, você vai ter que ter um script.
Vou te dar um exemplo bem legal na prática. Já que a gente falou aqui, né, gente, de trazer prática, vou fazer o meu negócio para vocês aqui. Inclusive, quem tiver agência aí vai adorar isso aqui. Isso aí. E quem não tiver agência vai pode aproveitar adaptar para a Com realidade do certeza. mercado. Vou te dar um exemplo. Vou fazer uma prospecção ativa aqui agora, na prática, para a galera ver com você, tá? Legal. Hoje nós prospectamos joalherias. Nós estamos especializando no segmento de joalherias, mas atendemos vários outros nichos também, tá? Mas prospectamos de forma segmentada. E aí, o Leandro é dono de uma joalheria, beleza? Legal. Consegui falar com... Primeira coisa, você precisa falar com o dono. Você precisa falar com o dono, tomador de decisão. Quem vai resolver é o ele. decisor. Exatamente. Só que o colaborador, o vendedor que te atender, ele já está treinado e orientado a não incomodar o Leandro, que é o dono, beleza? E aí, atendeu uma mulher lá. Na maioria das vezes, a recepcionista, o Vendedora e tal, atendente, que tá ali no primeiro telefone. Joalheria tem muito, mas a maioria das vezes é vendedora na joalheria e tal. Sim. E aí ela atendeu. Quando ela atende, então vamos lá. Como que eu faria? Não, como que eu faço hoje, né? Minha equipe hoje faz SDR, Close, tudo a equipe do comercial. Ela atendeu. Aí a gente fala assim, suponhamos que ela se identificou lá como, sei lá, Joana. Aí, ei Joana, tudo jóia? Bom dia. Ô Joana, você chama o Leandro para mim aí rapidão? Primeiro ponto. O que você sentiu com isso? Que eu sou... Próximo. Tem um contato ali, já tem um Eu relacionamento. sou amigo do Leandro. Nem nunca vi o Leandro. Exatamente. Mas parece que eu sou amigo do Leandro. E aí, beleza, ela vai lá e me passa pro Leandro. O Leandro chega, oi. Aí, como que te fala? Fala, Leandro, beleza, irmão? Ô, Leandro, eu te peguei numa hora ruim. Você tá podendo falar aí rapidinho? Desse jeito, sem mudar uma vírgula. Eu te peguei numa hora ruim. É aí que tá a chave da parada. Olha que loucura, Leandro. Quando eu falo, eu te peguei numa hora ruim, vou te explicar sobre isso. Se eu falo assim, ô Leandro, beleza, irmão? Você tá ocupado aí? Você tá podendo falar? Cara, você tá ocupado. Você é o dono, você tem um monte de coisa pra resolver. Na maioria das vezes, qual que é a primeira resposta que a pessoa vai fazer nessa pergunta? Sim, tô ocupado. Tô ocupado. Tô ocupado. Você tá E aí, na hora podendo que ele falar? vê que Não. você é um vendedor, que você tá querendo vender algo pra ele, Sim. ele já bate a porta na sua cara. Por quê? Todo mundo ama comprar, mas as pessoas odeiam que vendem pra elas. Sacou? Fato. E aí, beleza. Quando eu falo isso, te peguei numa hora ruim, sabe o que eu tô contando? Deixa eu te contar uma coisa, cara. Ninguém gosta de assumir que está numa hora ruim. E aí, às vezes, você tá numa hora ruim, pode ser uma discussão com a esposa em casa, um problema no trabalho, você bateu seu carro, sei lá, pode ser qualquer coisa. Você tá numa hora ruim, sabe? Só que ninguém gosta de assumir que está numa hora ruim. Porque quando você assume que está numa hora ruim, é como se você estivesse mandando uma mensagem pro seu cérebro que você fracassou naquilo. Sim. E aí você fala assim, não, é rapidinho? Eu já te falei que é rapidinho. Você tá podendo falar rapidinho? Lembra da segunda parte do script? E aí você vai me dar atenção. Na hora que você me dá atenção, aí a gente entra com o script apresentando e tal. E antes disso a gente gera toda uma conexão com o cliente. Para poder ter o rapport. Então, cara, se você gosta de cachorro, eu vou falar que você é de cachorro. Mesmo não gostando. Sim, mas você tem... Você cria essa conexão com o cliente. Exatamente, que ele vai e se abre ali para poder te ouvir. E aí você apresenta sua proposta, cara. Legal. E eu gostei dessa abordagem, viu, Beto? Cara, funciona demais. Mas tem uma informação que eu achei legal, que é exatamente o quê? A informação. Você já vai ligar para essa empresa preparado para saber quem é aquela pessoa que você vai citar o nome. Olha que loucura, Leandro. Se eu não me preparo para falar com você, cara, eu tô desonrando seu tempo. Sim. Eu vejo assim, sabe? Tô desonrando seu tempo. Então, cara, a gente se prepara, a gente estuda o seu perfil, a gente acha o perfil da empresa, acha o perfil do dono da empresa e entende ali. Estuda, já chega, começa parabenizando, que ninguém gosta de já chegar até tomando porrada ali. Então a gente já parabeniza e depois a gente mostra para você algumas oportunidades dentro do seu negócio, saca? E aí tem um macete legal aí também, que é toda uma história que eu tenho com joalherias. Então a gente utiliza disso hoje também para gerar uma autoridade no mercado. Vou dar um insight aqui louco, tá? Olha só. Dentro da parte de digital, muitas pessoas ficam assim, esse negócio de nichar, segmentar para algum mercado. Sim. E aí as pessoas ficam olhando, às vezes, os big mercados, vamos dizer assim. Por exemplo, imobiliária, tá todo mundo rodando para imobiliária, né? Clínica de estética também. Então, assim, o pessoal fica muito nesses nichos. Por quê? Porque olha o fulaninho fazendo grana e aí, fulano tá mexendo com isso, tá dando dinheiro, vou fazer também, então. Aquele mercado lá é bom, eu vou para ele. Isso. Aí o cara só olha para a grama do vizinho.
Vou te dar um insight que virou meu jogo, tá? Cara, antes de você olhar pro outro, pro coleguinha, olha pra você. Sabe por quê? Uma coisa que eu aprendi, ô Leandro, com alguns amigos aí, multimilionários, até bilionários, foi o seguinte, cara. Eu comecei a reparar algumas pessoas que têm muito sucesso nessa parte financeira. E aí eu percebi um padrão. Sabe qual? Qual? Você vai reparar disso a partir de hoje. Todo cara que tem muito sucesso financeiro, quando você vai reparar aquela área que ele está tendo sucesso financeiro, com aquela área, ou com aquele produto, com aquele mercado, é algo que já existe na vida dele desde sempre. Desde sempre já existe na vida dele. Pode reparar isso pra você ver. E aí É você algo fica... que já está presente no dia a dia dele? Acompanha ele desde sempre, cara. Saca? E aí ele usa disso para poder transformar num negócio. E como acompanha desde sempre, você concorda que ele tem um conhecimento, ele tem uma vivência nesse mercado grande? Então é algo que, por exemplo, eu tenho amigos hoje no segmento de veículos, né? Proteção veicular, por exemplo, seguro de carro e tal. Tenho amigos nesse segmento e, cara, quando esse cara me contou a história dele, carro sempre teve presente na vida dele. O cara já lavou o carro, o cara já vigiou o carro, o cara já não sei o quê, é apaixonado com o carro, sempre teve envolvido com alguma coisa de carro. Seja de forma consciente ou inconsciente, o cara estava envolvido ali. Exato. E aí, explodiu com isso, né, no segmento de veículos. No meu caso, eu sou a terceira geração de joalheiro na família. Meu avô, meus tios, meu pai trabalhou na Gaisté, teve joalheria, meus tios têm joalheria. Eu fui ourives, fabricava joia. Chegou a ser ourives também? Sim, cara, vendia joia, vendia semi-joia. Então tem uma história nesse mercado. E aí quando eu percebi esse padrão, eu falei, opa, deixa eu olhar para a minha história. O que sempre esteve presente na minha vida? E aí eu encontrei o mercado de joias. E aí foi onde a gente resolveu segmentar. Então, cara, olha para sua história, entenda a sua história, o que você sempre viveu ali, teve presente, e usa disso como autoridade para poder entrar de cabeça no mercado. Independente se você está vendo os outros ganhar dinheiro com isso ou não. Aí é a sua oferta. Cara, tem um insight legal disso que você falou, porque a maioria das pessoas, outro padrão que eu já observei, no geral, de pessoas bem-sucedidas, quanto mais a pessoa persiste naquilo que ela desenvolve, naquilo que ela acredita, mais resultado ela tem. E a maioria das pessoas que fica mudando de área sempre, na maioria das vezes se frustra. Sim. Porque às vezes ela busca tanta perfeição, ou busca tanto resultado em áreas diferentes, que aquilo poderia até dar certo em um ano. Mas em 6 meses a pessoa já desistiu, achou que não deu resultado Isso aí. e saiu. Mas e você? Como que você percebeu essa mudança? Porque lá na última conversa nossa, eu acho que você ainda não tinha se posicionado na área de joias. Não. Né? Quando que foi essa virada de chave para você falar, opa, eu preciso de observar que você teve esse insight e precisou mudar? Eu já atendi algumas joalherias naquela época, mas eu não estava me posicionando como profissional nesse mercado, né? Cara, a virada de chave foi justamente eu parar para reparar, as pessoas no qual já chegaram onde você quer chegar, em termos de resultado. Então, nós estamos falando aqui, por exemplo, de resultado financeiro. Então, cara, olha para quem está onde você quer chegar. E eu comecei a olhar. E eu comecei a procurar, intencionalmente, um padrão. Foi onde eu encontrei esse padrão que eu te falei. De, cara, ele trabalha com algo que já estava presente na vida dele desde sempre. E eu comecei a reparar várias outras pessoas. Inclusive pessoas que eu não tenho convívio, né? Que são pessoas até famosas e tal. E aí teve essa virada de chave para eu poder ir para esse mercado. Então, basicamente, foi isso daí. Uma coisa que você falou aí, cara, sobre as pessoas ficarem mudando, né? Antes do digital, eu mudei de muito emprego. Mas eu mudava porque quando eu enxergava que eu não tinha uma perspectiva de crescimento, eu vazava. Falava, cara, valeu, obrigado, tô indo e vou para outro. Isso me ajudou porque eu peguei várias experiências. Ok, mas isso nunca me trouxe lastro. E o que o pessoal não parece que fecha os olhos para isso, cara. Eu fico assim, bolado quando eu vejo isso. Porque o sucesso, ele deixa rastro, irmão. Sempre. Então chega alguém para te oferecer um produto, seja alguém te vendendo coisa sobre marketing digital, ou seja alguém te vendendo qualquer outro produto que seja, o sucesso deixa lastro. E o fato de você estar pulando de galho em galho, igual você falou aí, você não vai criar lastro em nada. Sim. Até quando a pessoa passa pouco tempo por uma experiência relevante, esse lastro permanece. Sim. Não significa que a pessoa tem que durar sempre 1 ano, 2 em um projeto. Mas quando aquele projeto é relevante, a pessoa pode passar 6 meses que vai marcar a vida dela e a vida de quem está próximo dela. Você sabe por quê? Por quê? 2 coisas. Intencionalidade e intensidade. Essa pessoa passou por esse processo sendo intencional no que estava fazendo e tendo intensidade.
E aí quem mantém mais tempo, aí vai na questão de constância, né? O pessoal fala, você tem que ter constância pra você ter sucesso e tal. Tá certo, não tá errado não. Agora, eu tava conversando disso hoje com o pessoal da equipe lá, cara, antes da gente vir pra cá. Eles me perguntaram assim, cara, fala uma coisa aí, sei lá, duas coisas que você enxerga assim como fundamental para alguém realmente virar na vida. Virar em termos de sucesso completo aí, né? Seja financeiro, pessoal e tal. E aí, vou te falar aqui agora, vou falar pra galera aqui agora. Pra mim, sabe o que é, cara? Você ser intencional em ser excelente. Sim. É uma decisão. É uma decisão. Excelência nós não negociamos. Não tem espaço pra mediocridade na nossa equipe lá. Não tem mesmo, cara. Tipo, é assim, na hora. Você tá fazendo um negócio, na hora, não precisa nem eu chamar. O outro colega já chega e já chama, porque já virou uma cultura pra gente, sabe? Então a gente não negocia excelência. Quando você é intencional em ser excelente, aí o outro colaborador falou assim, mas tem que ter um conhecimento, não, e constância. Cara, quando você é intencional em ser excelente, você pode até não ter um conhecimento, mas você vai buscá-lo para poder fazer o melhor. Tá entendendo? Sim. Então o conhecimento vem, cara. Então você ser intencional em ser excelente e sim, você ter constância no que você faz. Porque vira um processo. A pessoa que ela tá no meio, que busca, que visa a excelência, ela vai começar a ser influenciada pelo meio dela. Só que se ela ainda não tem aquele nível de excelência, ou ela vai ser constrangida a gerar excelência, porque pelo próprio meio, ou ela mesma vai começar a ver, não, eu preciso de me qualificar, eu preciso de estar no nível desse grupo que eu faço parte. É isso aí, cara, porque a cultura ela atrai e ela repele. Ou seja, eu tenho um negócio que eu ouvi, cara, que faz todo sentido. Isso tem a ver também com ambiência, né? Então, Sim. assim, o ambiente tem duas coisas que acontecem. Ou ele te muda, ou você muda dele. Ou você muda dele, ou ele te muda. Boa. E olha só, já tá ficando um monte de insight aí. Quando o papo flui, você viu que desembola. Muito assunto bom, só que vamos falar aqui de um ponto que é importante nisso tudo que a gente está abordando. Junto com a excelência, é claro, né, que a gente está falando aqui hoje de uma pessoa, de um profissional que já tem uma equipe. E lá no início, como é que você trazia essa excelência para a sua realidade, né? Porque eu mesmo já passei por isso. Eu lembro de uma ocasião que eu não tinha equipe, e aí eu comprei um livro do Leandro Moreira, você deve conhecer. Conheço. Eu esqueci o título do livro agora, mas é sobre liderança. E esse livro, eu lendo o livro, eu lembro que eu cheguei na metade do livro e eu falei assim, opa, eu não tenho ninguém aqui para liderar, por que eu tô lendo um livro sobre liderança? Naquele momento eu não entendia, anos atrás. Só que aquilo foi muito relevante para mim, mudou minha vida em vários pontos, principalmente quando eu comecei a liderar. Assuntos que eu li há anos atrás, há meses atrás, voltaram de forma necessária para o momento que eu vivia. Mas e você? O pessoal está ouvindo aqui a gente falar sobre ser excelente, começar a tratar com a equipe, o ambiente. Como que você começou nessa realidade? Cara, antes de eu te falar como que eu comecei, respondendo aí a pergunta que você se fez, por que eu estou lendo esse livro se eu não tenho ninguém para liderar? Deixa eu te contar. Você precisa de ser líder da sua própria vida antes de liderar qualquer pessoa. É isso aí. Então, esse livro fazia todo sentido para você ler ele, saca? E você complementando isso agora, foi exatamente o que aconteceu. Acabou que eu não finalizei, porque aquilo mudou o meu comportamento. É isso. Porque eu só poderia liderar alguém se, em primeiro lugar, eu tivesse mudado a minha visão, o meu comportamento de agir no dia a dia. Se liderar, né? Você Eu me liderar, tanto na minha mente quanto no meu comportamento, do que ia sair no dia a dia. Porque se o liderado não reconhece essa liderança no líder, não flui também. Aí vira chefe. Aí vira chefe, ou vira uma insatisfação, ou eu já vi até casos de líderes que tentam, na verdade não são nem líderes, né? São mais chefes, que tentam impor aquela situação, e a pessoa fala, não vou trabalhar aqui, não faz sentido para mim, e sai. É isso mesmo. Ou seja, em primeiro lugar, a pessoa precisa de se liderar. É isso mesmo. Muito legal. Cara, falando do início aí, então, trazer essa jornada pra galera aí, os desafios, né, de empreender. Cara, no início, irmão, sem equipe, como que eu fazia? Virando noite. Virando noite. Não tem final de semana, não tem feriado. Poucos. Então, assim, durante um período,
todo mundo tem que sacrificar alguma coisa. Você não vai chegar numa performance, em alta performance sem sacrifícios, não. Esquece. Isso é papinho, sei lá, de internet aí ou de qualquer outro guru aí. Não existe dinheiro fácil, não existe Não, almoço velho, não grátis. existe, cara. Não existe, cara. Então, assim, eu pagava o preço. Eu tenho uma frase que eu falo. Essa é minha, tá? Se copiar, coloca meu nome embaixo aí. Essa é minha. Que é o seguinte, cara. Faça o que tem que ser feito para receber o que tem direito. Você quer receber algo que você nem tem direito de receber. Vou te dar um exemplo. Cara, você só é meu amigo porque eu também sou seu amigo. Eu te honro como amigo. Porque você não tem direito de desfrutar daquilo que você não honra. É verdade. Se você quer desfrutar de algo que você não honra, você é um usurpador. Sim. Por isso que eu falo, faça o que tem que ser feito para receber o que tem direito. Sim, e exatamente. Você usou uma palavra bonita aí, né? Um usurpador, mas falando direto aqui, é um aproveitador. A partir do momento que a pessoa Comédia. exatamente, o comédia, se a gente for trazer aqui para a situação. E esse que é o problema até do... A gente vai entrar nesse ponto ainda de network, só que eu vejo muitas pessoas querendo entrar em ambientes. A gente já falou sobre ambiente, a gente tá vendo uma linha aqui onde a pessoa não fez nada por merecer estar lá, e às vezes até por isso que não é reconhecido. Não Com porque, certeza. nossa, essa pessoa não pode entrar, que alguém restringiu, mas o próprio ambiente vai criar esse Vai expulsar nível, a pessoa, vai expulsar. Não tem como. Não por conta das pessoas, mas por conta do próprio É comportamento. isso aí. E você sabe qual que é a chave para você conseguir acessar esse ambiente? Ou qualquer outra pessoa que às vezes está um nível acima de onde você está hoje, você tem que ser interessante antes de você ser interesseiro. É isso aí. Saca? Então, cara, você vai chegar numa galera de network, num grupo de network, alguma coisa. Primeira coisa, procura alguma coisa para você oferecer para essa galera. É isso aí. E isso entra até um princípio, né, que não é de hoje. A gente fala muito sobre network no mundo atual, só que existem vários princípios antigos, até bíblicos também, que é muito mais você oferecer. Sempre que você é convidado para algo, que você vai chegar até algum local, você lê o que você oferece para aquele local. Servir, né, cara? Servir. Maior é o que serve, né? Olha que princípio, isso. né? E se aplica totalmente aqui à realidade do quê? De um network, de uma Tudo. empresa, da excelência. Seu casamento, irmão. Se você não serve sua casamento. esposa, vai acabar. Então vamos lá na frente, para a gente não adiantar o assunto do network, de princípios. Vamos falar sobre os desafios no início, Roberto, que você teve principalmente quando você estava iniciando a empresa. Você falou que você praticamente virava noites, mas você já tinha essa visão de excelência? Sempre. Quando alguém chegava e falava assim, não, a sua empresa é pequena. Não, minha empresa não é pequena, não. Minha empresa é gigante, irmão. Eu só sou um embrião ainda, mas ela é gigante. Sabe? Porque se você tem uma visão de uma empresa grande, de uma estrutura grande, então você não é pequeno, você só está no seu início. Sim. Sacou? É o momento. Então sempre tive essa visão. Então, tudo que eu pegava para fazer sempre era com excelência. Sempre é. É com excelência. E é onde eu começava a sofrer com isso, porque quando eu comecei a trazer equipe, a galera não tinha um comprometimento, cara. E isso, cara, me consumia muito. Hoje eu tenho uma equipe que eu pedi para Deus, velho. Totalmente engajada, totalmente pautada nos mesmos princípios, valores, na mesma cultura, sabe? Porque também se caminhar com quem não tem os mesmos princípios que você vai arrumar um problema. Pode ter certeza disso. Você vai arrumar um problema. Mas lá no início, o meu maior desafio era conseguir cliente. Aí é bem contra-intuitivo, né? Porque, pô, se eu vendo conseguir clientes para as empresas, por que eu não conseguia para mim? Aí tem um outro desafio. Fluxo de caixa. Simples. Sim. Não tinha fluxo de caixa para fazer o meu próprio tráfego, sabe? Então, não conseguia fazer. E aí foi onde a gente foi buscando outros meios que não precisa de gastar. Hoje, para você conseguir cliente para o seu negócio, você não precisa de gastar R$1. Essa é a verdade. Você pode fazer uma prospecção ativa. Inclusive, a gente faz a prospecção ativa também. Faz o tráfego hoje, tudo, tem tráfego rodando e tudo. Mas a gente também não abre mão da prospecção ativa. É uma prospecção mais formiguinha? Mas a conversão é muito maior. Legal. E é até bom você abordar esse ponto da prospecção. A gente até falou no início, você fez o exemplo aqui de prospecção, mas tem algumas empresas que criticam esse método de prospecção ativa. Eu já vi empresas falando, não, isso aí não funciona. Só que hoje em dia, na realidade do mercado, que foi até o assunto inicial, a gente ter mais canais de entrada para clientes e leads é a melhor opção. Com certeza. Eu, pelo menos, acho excelente a pessoa chegar um lead aqui tanto de um tráfego pago quanto de uma prospecção ativa.
de um SDR? Com certeza. Isso daí é o seguinte, tem negócios e negócios. Tem negócios que realmente fica mais inviável a prospecção ativa. Então você tem que entender o seu negócio. Aí está um problema também. As pessoas não conseguem jogar nem o próprio jogo do próprio negócio e aí querem aventurar no digital. Não dá, irmão. E além disso, tem muito empresária que compara o negócio, que é um nicho completamente diferente, com outros nichos. Então, Para resultados... comparar resultados já é complicado. Agora, comparar resultados de nichos diferentes é pior ainda, né? Aí é loucura, né? É uma Aí não dá. maturidade que o empresário precisa de ter. Falar assim, opa, se o tráfego pago funciona aqui dessa forma, ou tem um determinado custo, nem sempre vai ter esse resultado para outro nicho. Isso aí faz sentido? Total sentido. Isso mostra a imaturidade, né, como empresário. Então, por quê? Porque tem muitas pessoas que começam a empreender Você começa a empreender por necessidade, por oportunidade, né? Aí, às vezes, as pessoas pensam que tem uma oportunidade, quando, na verdade, é por necessidade. E aí, cara, na necessidade, você começa na loucura ali a empreender, mas você não se preparou para empreender. Uhum. E é onde que vem os tombos, né? Casamento, por exemplo, é um negócio muito difícil. Cara, normalmente as pessoas não se preparam para um casamento. Você não se prepara para ser pai. Olha que loucura. Como é que você aprende a ser pai antes de ser pai? Não tem jeito, irmão. Tem jeito. É na prática. E mesmo se tentar, a pessoa não vai Não conseguir é a mesma saber na coisa. prática. Não é a Só mesma na coisa, prática cara. que ela vai descobrir. Exatamente. Então, assim, o empreendedor, você pode se preparar melhor. Ok, errar menos, mas você vai errar. Sim. Não existe empreendedor que não erra, não existe empreendedor que não faz dívida, dívida de alavancagem, né? Claro que é o importante. Sim. Mas você precisa de se preparar. Então, isso aí que você falou faz total sentido, né? Agora, você precisa de entender de fato o seu mercado, o seu negócio, como que você vai jogar. Então, o lance da prospecção ativa é importante, sim. A maioria dos negócios cabe na prospecção ativa. E você está chegando leads de todos os lados, é mais material ali, vamos dizer assim, né? Para o seu vendedor trabalhar, cara. Total, e mais oportunidade de fluxo de caixa, E de se movimento. o tio Zuc lá resolve dar um BO lá no Meta e tal, e para esse trem todo? E aí, seu negócio cai? Hoje a gente tem um cliente, cara, fatura altíssimo, e eles têm em torno de quase 800 mil seguidores, né? Mas 98% do negócio deles gira em torno do Instagram. Do Instagram. Só do Instagram. Mas orgânico ou... Tráfego. A gente pago. investe uma média com eles de 20 a 25 mil por mês de anúncio. 20 a 25 Fatura mil. 600 mil no mês. Olha só, então, já que a gente está falando sobre as estratégias, vamos falar sobre algumas estratégias aqui de oportunidades, né? Mas antes da gente até entrar nas estratégias, você comentou algo que eu achei legal a gente abordar. Você falou que tem empresários, pessoas, empreendedores que começam pela necessidade ou por outros motivos. Qual que foi o motivo do Roberto? O que te motivou a começar a empreender? Cara, eu considero que eu comecei a empreender com 8 anos de idade. Se tiver valendo, porque com 8 anos de idade eu comecei a vender picolé. Tá valendo demais. E pra mim... Quantos aprendizados você teve vendendo muito, picolé? Cara. Você tá louco? O primeiro deles é que dinheiro não tem pedigree, não, irmão. Você tem essa não, de tem vergonha de fazer tal coisa. Tem essa não. Eu comecei vendendo picolé, né? Assim, considerando como empreendedor desde essa época aí. E foi na época já por necessidade. E eu já sabia que era por necessidade. Porque eu venho de uma família muito simples, né? E de uma escassez muito grande. E eu já entendi qual era a minha realidade. Eu falei assim, cara, eu não quero isso aqui pra mim, não. E aí eu comecei a vender picolé. Na verdade, foi porque eu pedi uma bike pro meu pai não quis me dar, sendo que ele tinha a grana pra dar. Porque eu já tinha uma bicicleta. Velhona, mas tinha. E eu queria uma outra. E não me deu. Eu comecei a vender meu picolé e comprei minha bicicleta. Eu vou dar uns passos aqui. Eu vou começar essa caminhada. E trazendo mais recente pro digital, eu comecei no digital em 2019. Eu trabalhava muito nessa época com viagem. Até falei isso do outro podcast, nem vou entrar nesse assunto, não. Mas eu viajava muito, eu rodava 600 quilômetros por dia, né? Então, a necessidade que eu tinha era de trabalhar menos, um pouco menos, ou pelo menos menos cansaço, Sim, né? Vamos dizer verdade. assim. Que eu dirigia 13, 14 horas por dia. E aí, trabalhar menos, ter uma liberdade geográfica, porque eu me vender isso no digital. E, na verdade, isso acontece, tá? Isso é verdade. Eu brinco que hoje eu tenho um superpoder. O que eu posso fazer para qualquer um, de qualquer lugar, a qualquer hora. Mas também não é esse mar de flores que todo mundo fala. Então, não, a gente tem sim um local físico, tem equipe,
pode chegar lá 8 horas da manhã que você vai me ver lá. Pode chegar lá 6 horas da tarde, você ainda vai me ver lá. É isso aí. Sabe? Mas no dia que eu cismo, se eu falar assim, cara, tô indo pra praia hoje e vou trabalhar de lá, eu trabalho. Você tem E tá essa tudo liberdade. certo. Tem essa liberdade. É. E uma liberdade que foi construída. Exato. Né? Deixando 7 bem anos claro já quase aí, cara. que quem vende essa ideia também de, nossa, liberdade nos primeiros 6 meses Conversa fiada. conversa fiada, né? Conversa fiada, Resumindo. irmão. Mitos do digital, igual ele tava isso falando aí. Tem disso não. Mas então, para você também foi a necessidade depois para ter essa liberdade também, que foi um outro processo, outro momento de vida. Na verdade, eu também vi oportunidade no digital. Porque quando eu entendi como é que o digital funcionava, na época foi até através do Érico Rocha. Que influenciou vários. Não, todo mundo. Vários aí. Todo mundo que você vê no Brasil hoje, que é daqui, que não veio de fora, todo mundo que você vê aí ou veio debaixo dele, ou veio debaixo de alguém que veio debaixo dele. É isso aí. Porque quem não veio As através pessoas não do dão Érico... mérito. Cara, esse cara mudou minha vida, irmão. Gosto de você dele ou não. E pronto. É isso aí. Sabe? Mas aí eu comecei no digital também vi a oportunidade de que, quando eu entendi como que funcionava, é uma escalabilidade infinita, cara. Sim. Não tem limite, não. Não tem limite. Então, isso eu achei incrível. Eu falei assim, cara, que oportunidade. E era algo, ainda estava muito novo ali, né? Todo mundo chegando e tal. Sim, falei, vou abraçar ainda mais isso. há 7 anos atrás. Tava o boom do mercado digital. Exatamente. Quem estava ligado no mercado ali de tráfego, que estava conhecendo, vê uma realidade completamente diferente hoje. Né? Quem viveu aquela realidade. Olha só, e já puxando isso aí que você falou, vou dar um insight aqui. Um arrependimento que eu tenho aí, tá? Um erro como empreendedor nessa época do digital. Cara, eu arrependi de não ter metido a cara antes, porque eu fiquei acumulando muito conhecimento, aquela obesidade de conhecimento, achando que não estava preparado. Por quê? Porque eu queria entregar com excelência e eu não conseguia acreditar que eu estava preparado para entregar com excelência. Apesar que o que eu já sabia já conseguiria gerar bastante resultado para várias pessoas. Mas eu fiquei procrastinando isso, cara, devido a achar que eu não estava preparado, sabe? Então, se eu tivesse metido a cara antes, os resultados já teriam sido bem maiores também. Mas eu também sei que tudo é no seu tempo, né? É isso aí. É um outro assunto que já dá um podcast só por conta disso. 3 horas. O tanto de gente que tem qualidade de conhecimento, tem o conhecimento, tem experiência, autoridade, a pessoa nem imagina que ela tem autoridade para falar. Mas fica lá retendo todo o conhecimento que tem. Em breve a gente vai falar sobre isso também. Boa. Roberto, vamos falar aqui sobre a parte de estratégias. A gente falou sobre meios de atrair esse lead. Tráfego pago é uma opção ali, prospecção ativa. Quais as estratégias você mais coloca em prática hoje para os seus clientes? Até para a gente dar uma dica aqui para o pessoal que está acompanhando. Beleza. Vamos lá. Todo projeto a gente tenta fazer ele girar em torno de 4 pilares, tá? Eu gosto de denominar isso aí como arca, que é o quê? Nós trabalhamos atração de novos clientes, relacionamento, você criar um relacionamento com o seu cliente, conversão e análise. Sempre a gente gira em torno dessas 4 coisas. Então, atrair. Aí vem estratégias, né, de atração, igual você falou. Cara, tem o orgânico, tem o pago. Todos os dois funcionam? Todos os dois funcionam. Claro que o orgânico funciona bem menos, mais lento e tal, mas também consegue te trazer resultado através de posicionamento. Você tem que se posicionar, você tem que posicionar a sua empresa. Se você não se posiciona, fica a dica. As pessoas vão te posicionar onde elas querem. Isso aí. E aí, meu amigo, é complicado, porque depois você reverter isso é difícil. E além disso, é uma perda de tempo, né? Se a pessoa está gerando conteúdo sem se posicionar, e cada pessoa que assiste um vídeo vai escolher ali na liberdade onde essa pessoa vai ser enquadrada na visão dele, a pessoa está perdendo tempo, criando conteúdo sem ser relevante. Exatamente. Então você atrai as pessoas através do seu posicionamento, através de ferramenta, tráfego pago, prospecção ativa, tráfego de influência, que é uma parada nova aí também que o pessoal tem feito. Não é sobre você contratar influenciadorzinho que te manda mensagem pedindo, manda uma blusa pra mim e eu faço pra você o influencer fazendo troca. Não, cara, isso aí é lero-lero. Então vamos aproveitar, já que você abordou essa diferença, porque muita gente chega abordando vários empreendedores, empresários aí, falando assim, bora fazer uma parceria? Né? Exatamente assim. E muita gente tem uma versão essa palavra aí de parceria. Não, né? cara. Como é que você vê esse tráfego de influência? Tem clientes que, se você falar a palavra influência com eles quase te bate.
Porque uma tu tomou cisma no ranço já mercado, né? disso, por causa dessa bobeira aí. Ah, e só uma observação, essa cisma, esse ranço aí do mercado é pela falta de resultados de várias pessoas que já testaram e sem ter a orientação certa, não Exatamente. tinha resultado. Exatamente. É. Porque olha só pro número de seguidores. Se você quiser 1 milhão de seguidores, coloca no Instagram seu aí agora daqui 1 hora. Que não vai servir pra nada. Né? Comprar Realidade, seguidor. Não vai servir pra realidade. nada. Então, mas o tráfego de influência funciona. E funciona muito. Desde que você conecte a sua empresa, o seu negócio, com o influenciador certo, que tem uma audiência que faz parte da persona que você criou pro seu negócio. Que, resumidamente, que converse com Que o converse com público o seu da público. empresa que está Exatamente. contratando. Legal. Isso funciona. Meus 2 irmãos, eles têm uma empresa que eles mexem só com isso. E os moleques estão fazendo grana. Eles conectam a empresa aos influenciadores certos. Então ele meio que agencia, né, essa Sim. ponte aí. E, inclusive faz vários trabalhos fora. Eles têm trabalho, clientes em Portugal, nos Estados Unidos, na Suíça. Os meninos estão bombando. Então não dá para fazer. Só tem que saber fazer do jeito certo. Né? Então procura uma orientação. Não sai aceitando qualquer parceriazinha aí porque a pessoa é entre aspas, famosinha. Famosinho, eu tenho um número de seguidores duvidoso. Outro mito aí do digital, anota aí, hein? Isso aí. Então, tráfego de influência é uma opção, além da parte de tráfego pago, além do orgânico. Quais mais? São outras Vou te dar um exemplo como que você pode aí, ó. Você que tem empresa aí agora, tá? Pega essa aí, ó. Se você já tem uma base de clientes na sua empresa, inativos, tá aí uma possibilidade de você já aumentar consideravelmente o seu faturamento. Por quê? Nós fazemos isso também. É mais um canal de aquisição, que é a reativação da base de clientes inativos. Muito bom. Então a gente faz através de e-mail marketing, faz através de disparo no WhatsApp, faz isso de forma como prospecção ativa, ligando e tal. Dá para fazer isso através do tráfego, a gente consegue subir uma lista para as plataformas e fazer um anúncio só para essa galera. Então também é um meio. Então você reativa essa galera aí. Isso seria mais uma forma. Uma outra coisa, a maioria dos negócios, principalmente se for um negócio físico, né, funcionam de tráfego que chega na loja física, que não tem nada a ver com tráfego pago, tá, gente? Porque tráfego é simplesmente... O tráfego da rua, né? Aquela rua é mais movimentada, exatamente. a outra é mais vazia. Simples. Então as empresas vivem disso, de pessoas que chegam até ali e de indicações. Sim. Né? E tem muitas que vivem só de indicação, praticamente. Que é um porque perigo, tá num ponto ruim, não passa ninguém, não passa nem mosquito no negócio, mas vive de indicação. Perigosíssimo, cara. É demais. Na hora que você colocar um colaborador lá que fizer alguma atrapalhada lá e a galera parar de te indicar, você quebra. Ou seja, é um alerta aí para empreendedores que estão nessa realidade. Exato. Só que a gente usa o programa de indicação de uma forma assertiva. Então a gente cria um programa de indicação realmente que seja interessante. Lembra do ser interessante antes de ser interesseiro? Que seja interessante para quem está indicando. Ah, legal. Então é uma forma a gente incentiva. mais inteligente de trabalhar com as indicações. Exato. Não é só depender da indicação. Não, de forma intencional. Ninguém tem obrigação de te indicar, não. Você tem obrigação de entregar um serviço e um produto de qualidade. Sim. Mas a pessoa não tem obrigação de te indicar, né? Agora, se você incentiva ela te indica. E aí você faz isso onde? Aí volta lá no processo comercial. Você tem um CRM bacana, você faz um acompanhamento, você entende a cadência de comunicação com o seu lead, com o seu cliente, vendeu para ele, pós-venda. Pós-venda, legal. E aí é onde entra o programa de indicação. Só isso daí já vai gerar uma receita, porque indicação, cara, é praticamente contrato fechado. Legal, é uma estratégia muito boa, inclusive a gente até utiliza aqui na RVL. A gente tem um programa, o Indique e Ganhe, né, que é um formato para a gente até dar um benefício para o cliente que também indica. Mas fala um pouco mais sobre essa estratégia. Você utiliza mais só o discurso ou existe alguma ferramenta também que vocês utilizam? Aqui existem algumas ferramentas no mercado. O que você vê dessa estratégia de indicação? Cara, então, a ferramenta que a gente pode utilizar, hoje no nosso negócio a gente não está utilizando. A gente utiliza só mesmo ali o discurso, a copy e tal, e a comunicação com o cliente. Porque essa indicação normalmente já vem dos clientes nossos. Então, mas qual ferramenta que você pode estar utilizando para poder potencializar isso? Aí vai depender da sua estratégia, da campanha que você vai fazer no seu negócio. Cara, se você tem a intenção de fazer uma campanha de indicação, que é o que a gente não está fazendo hoje, aí você pode usar várias ferramentas. Quais? As mesmas que a gente usa para prospectar. Prospecção ativa, tráfego pago, e-mail marketing, tudo isso. E aí você começa a disparar para a galera. Então, assim, olha, e aí você pode usar isso de várias formas. Vou te dar um exemplo.
no meu caso, a pessoa que indica a gente, um cliente que indica a gente, ele ganha 20% da primeira prestação que o cliente me paga. Então, dá um exemplo bobo aqui. Se o cliente me pagar R$4.000, você ganhou 800 no Pix. Legal. Beleza? É financeiramente direto. É Na hora. um retorno ali, pagou, recebeu. Pix na conta. Na hora. Legal. Alguns clientes falam, não, pode deixar isso aí como desconto na minha próxima prestação aí. Beleza. E se você me indicar 10? É 8 mil. Quem ganha aí um salário de 8 mil hoje aí, no convencional aí, como CLT? Poucas pessoas. Sim. 8 mil hoje você já está acima da média dos brasileiros, né? Então a gente faz isso. Aí se você faz uma campanha dessa de forma intencional, você pode potencializar isso nos canais de comunicação para trazer pessoas, para que pessoas que nem são clientes seus, pode te indicar também. Por quê? Porque aí a pessoa tá querendo o quê? Fazer uma grana extra. Olha só, isso aí já é uma estratégia boa, porque vai além até da sua base de clientes. Você já tem uma visão de expandir. Vai que a pessoa está parada, tem um tempo ali, ou tem um conhecimento, uma rede de contatos boa. A pessoa fala, nossa, eu conheço um monte de gente que pode comprar esse produto. Pronto, ela vai lá, indica e ganha com isso, e você também está rachando de ganhar. Exatamente, olha só que legal, né? Acaba que o resultado para a empresa é bom, para a pessoa que está indicando é excelente também, e para o cliente que vai usufruir, o mínimo é entregar um bom trabalho, um bom serviço prestado ali também. É isso aí, um jogo de ganha-ganha. É o jogo de ganha-ganha para todo mundo. Agora, além dessas estratégias, vamos lá, tráfego pago, tráfego orgânico, que é a produção de conteúdo, que eu acho que é legal até a gente abordar. Você já falou aqui sobre indicação. Vamos falar um pouco sobre orgânico. Muita gente fala assim, o orgânico morreu. Apesar que eu discordo. Né? Ainda tem resultado, mas não é o mesmo resultado que um tráfego pago. Qual que é a sua visão aí do orgânico? Cara, o lance do orgânico é o seguinte. Primeira coisa que você tem que entender. Você não tem que ficar chateado com a plataforma, não. Porque eles também têm filho para criar. Então, a forma deles ganhar dinheiro essa, né? através do... Não vai adiantar fazer um textão, exatamente, postar um stories através lá, dos chateado. anúncios, né? Mas, para você poder potencializar o seu orgânico, primeiro, você precisa entender a plataforma. Como? Vamos lá. O que é importante para a plataforma? A coisa mais importante para a plataforma não é nós, anunciantes, que pagamos para ela, não. O mais importante para ela é reter a atenção, o tempo da pessoa dentro da plataforma. Então, se você faz um conteúdo que é interessante, que é legal, e a pessoa fica muito tempo no seu perfil assistindo aquele conteúdo, e várias pessoas começam a assistir esse conteúdo e gastar muito tempo dentro da plataforma, a plataforma liga um alerta. Opa, o perfil do Leandro é legal demais, o pessoal está gostando, está engajando, vamos entregar o Leandro para mais pessoas, porque está sendo interessante. E aí eles entregam. Por quê? Eles gostam do Leandro? Não, é porque eles querem as pessoas presas dentro da plataforma. E aí, onde que as pessoas erram, cara? Rede social. Rede social, o nome já fala. Aí você quer chegar lá e falar, não, porque para você aumentar aí o seu CAC, seu custo de aquisição, você precisa de baixar, sei lá, isso. Aí começa a falar sobre métrica, sobre coisa chata. Ninguém quer saber disso não, cara. O pessoal gosta de vida na vida. Exatamente. Às vezes até um personagem. Às vezes a pessoa não é real, não tem aquela conexão. Você quer que eu te fale um personagem? Um personagem de sucesso que eu achava assim... chatão e escroto. Vai que é o mesmo que eu tô pensando. Thiago Finch. É daqui de BH. Daqui de BH. Thiago Finch. Mas quer que eu te conte? O cara é incrível. É um personagem... Cara, o cara é uma pessoa sensacional, irmão. E diferente, assim... E ele já falou, cara... o pessoal já encontrou com ele, né, pessoalmente, tal, em eventos. Ele falou assim, cara, isso aí é só um personagem que deu certo. E tá tudo bem. É o jogo dele, não é o meu. Sim. Não é aí o meu. entra aquilo, a maturidade de cada... ele empresário, cada nicho, saber o que fazer. Exatamente. Não adianta, por exemplo, um dono de joalheria não dá. querer ser um personagem igual não que a vai gente conectar, né? Então, exatamente. Então, ele entendeu o jogo dele. Agora, se você não é um personagem, criar um personagem não é fácil, né? Senão todo mundo teria. Isso pra mim é uma coisa artística, né? Eu acredito que a pessoa pode até criar, mas o difícil é sustentar ele. Mais difícil ainda é sustentar. E manter essa conexão com o público, né? Exatamente. Então, é muito mais fácil você manter essa conexão com o público no orgânico quando você é verdadeiro. E, cara, seu cérebro tá setado para perceber quando o negócio é fake, irmão. Então, tem gente que vai lá e posta. Aí acha um fundo lá, mais ou menos, dentro da casa, mas não que você vai ver, a casa inteira tá de tijolo. E aí o cara fica postando aquilo. Só que às vezes se o cara postasse, cara, a real
do Daria que ele muito mais vive, certo. conecta com muito mais pessoas. Não, a gente vê essa realidade acontecendo com várias pessoas que estouram aí na internet, nas redes sociais, dessa forma. Às vezes começa ali com Exatamente. um fundo do quarto, com a cama no fundo, uma parede de tijolo, estourou. Sendo que outra Exatamente. pessoa cheia de Flu-flu, né? Cheio frufru de vai coisa. começar a pensar assim, por que não viraliza, né? Por que Exatamente. que não dá Não certo? viraliza, velho, porque a gente sabe que você é mó mentiroso. Entendeu? Todo mundo sabe. E na internet, assim, eu. Tem um negócio que eu tô desenvolvendo que eu não vou comentar aqui agora, não, porque ainda tá nos bastidores lá sendo feito. Mas, assim, as pessoas, cara, criaram uma realidade paralela na internet. Porque ali você manipula o que você quiser, você mostra o que você quiser mostrar. Né? E aí a questão é que você mostra o que você quer mostrar, mas não é o que o público quer ver, porque o público Sim. é gente como você e quer ver seus tombos, né, suas conquistas e tal, e aí vai conectando. Fora isso, tem algumas coisas também no orgânico, né, cara? Igual você entender quais são as trends do momento que tá viralizando, tem isso aí. essas pegadas aí de esses hackzinhos, né? Mas não é o suficiente, entendeu? Igual tem uma cliente nossa, nesse mês passado agora de janeiro, ela viralizou 2 vídeos. Ela subiu um vídeo e deu 8 milhões. E ela subiu 16 mil seguidores, tipo, de um dia pro outro. Depois, na outra semana, ela subiu um outro vídeo e deu 13 milhões. Ela viralizou. Só que é um cliente que a gente viraliza pelo menos 2 vezes no mês. No mês. No mês, cara. É loucura o perfil deles. Eu tinha anotado aqui agora exatamente para perguntar sobre o viralizar, que a gente citou aqui no meio dessa conversa. O viralizar é sempre bom ou tem casos que o viralizar pode ser prejudicial também? Tem casos que você perde seu perfil. É isso que eu tenho Já aconteceu observado com um cliente muito. nosso. Não é só viralizar por viralizar, né? Não, assim, tem vezes que viraliza, a plataforma vai lá e te bloqueia. Acha que você fez algum esqueminha de crescimento. Aí, tá mó trampo, você tem contrato com suporte, que tem tudo e tal, beleza, você recupera. Só que tem um cliente nosso, por exemplo, dono de joalheria, na verdade, essa cliente virou cliente ontem. E aí ela me contou essa história. Eles viralizaram um vídeo lá, cara, e bloqueou. Aí, beleza, aí eles desbloquearam. Quando eles foram ver, a viralização, sabe-se lá Deus por quê, só veio gente árabe. Só veio que esse contato sinistro lá, esquisitão. E, tipo assim, ela literalmente não fez nada de esqueminha de crescimento. Cara, e isso é muito comum porque se a empresa viraliza no nicho ou pro público errado, até no tráfego pago Já isso era. vai afetar total, né? Total. Porque tem muita gente que fala assim, não, tem que viralizar a qualquer custo. Nada. Vamos supor que o público dele é, sei lá, dele ou dela, são mulheres de 30 a 40 anos. Público A, por exemplo. Público A. Aí vai lá e viraliza no meio de um público B ou C de adolescentes. Já era. Não vai adquirir o produto dela. Você poluiu sua conta toda. Aí depois disso, você não recupera não, irmão. Muito Perdeu. difícil. Se recuperar, você vai gastar bastante grana, tempo que às vezes nem compensa. Se o perfil não é grande e tal, deixa pra lá. Começa o caso dessa cliente, dessa joalheria. Começou outro perfil. Sim. Entendeu? Porque até o Instagram até flopou, né? Depois eles flopou, o Instagram não te entrega, gente. Você posta e não entrega. Tem um cliente que acontece isso que dá, tipo, ela posta, dá 60 mil visualizações por post e tal. Aí quando flopa, direto acontece de flopar lá. Quando flopa, dá 600 visualizações, 700 60 visualizações. mil cai pra 60. Tipo isso, cai para menos de 1%. E aí a gente entra em contato, em algumas horas eles vão lá e libera de novo. Aí você vê na hora assim, ó, os números subindo. É loucura. Parece assim, né? Tem um robozinho lá. E essa realidade de flopar, consegue recuperar? Consegue. Hoje em dia? Esse caso aí. É porque tem muita gente que fala assim, não, o perfil flopou, acabou, vou mudar de conta, não volto mais. Eu tenho uma cliente que flopa 2, 3 vezes por mês. 2 a 3 Umas vezes? 2 vezes por mês ela flopa. E tem quase 800 mil seguidores. Essa situação de flopar? Cara, é você não seguir as políticas da plataforma, cara. Não seguir. Então, vamos supor, você postar conteúdos meio vulgar. Entendeu? Então, essa cliente nossa trabalha com roupa moda, né? Então, tem muita roupa fitness, biquíni, então tem assim, tem uma mulherada lá que ela fica botando lá pra aparecer, Sim. que flopa direto, velho. Mas flopa, a gente recupera, e assim vai seguindo o jogo nessa brincadeira. Essa cliente tá com quase 800 mil seguidores. Não é um perfil pra deixar arrebentando. Começamos com eles, tinha 380 mil seguidores, hoje tá com quase 800. Faturava lá 390 mil mais ou menos, hoje está faturando 600 mil por mês. Abriu outra loja aqui em BH.
Sim. Abriu uma outra loja e o negócio é tão bom que agora estão pedindo 3,5 milhões na operação deles inteiro. Junto com o Instagram, empresa, as duas lojas, tudo estoque, tudo isso. Sabe? Então, assim, dá para fazer, dá para recuperar. Dá para recuperar, ou seja, não é um caso perdido aí para quem tá com o perfil flopado. Dependendo do caso, você perde mesmo. Não tem jeito não. Entendi, legal. Já que a gente tá falando sobre estratégias aqui, Roberto, além de toda a estratégia aí que a gente já citou, que são os padrões, pelo que eu tô entendendo e pelo que eu já vi no mercado, cada caso é um caso, né? Não adianta eu tentar pegar a estratégia que deu certo para um e colocar aqui, copiar e colar para o outro. É isso aí. Beleza. Você tem algum case aí, alguma situação que você viu assim, que uma estratégia certa fez toda a diferença para uma empresa? Tem vários. Então, esse aí, por exemplo, foi um, né? Que eu acabei de citar. Tem vários. O que não muda, cara, em termos de uma estratégia? Princípios. O princípio não muda. Sabe? A base do negócio é a mesma, não muda. Para qualquer nicho. Essa é a verdade. Agora, a estratégia não é exatamente a mesma. Sim. Porque cada negócio, eu entendo que cada negócio é único. Então, assim, a gente chega no negócio, a gente aprofunda ali, a gente entende o seu negócio e o seu mercado, né? Para poder desenvolver uma estratégia boa. Sua equipe comporta diferente. Então, o script que às vezes funciona para um, mesmo sendo o mesmo nicho, não quer dizer que vai funcionar para o outro, né? A audiência também muda, então tem tudo isso. Então, você não tem que ficar em busca de fórmula mágica, copiando aí estratégias e tal. Mas a gente tem vários cases que a gente usou várias estratégias. Vou citar um aqui, por exemplo. Esse cliente que eu citei agora, eu vou falar dele porque a estratégia dele é muito diferente. Uhum. Todo mundo pensa assim, não, tem que mandar lead, mensagem para o WhatsApp, ou então um formulário, alguma coisa assim. Cara, sabe qual é a estratégia que a gente usa para esse cliente? Uma única estratégia. A gente envia todo mundo para o Instagram. Envia todo mundo pro DM do Instagram. Não é DM não, mano. É pro perfil. Sabe quanto que a gente paga por pessoa que chega no perfil? 8 centavos. O mais caro que a gente aceita pagar hoje é 12. Legal. E aí, quando eu mando para mensagem no WhatsApp, olha que loucura. A gente paga 5,50, R$4 mais ou menos. No máximo ali a gente paga ali uns 3,80. Você citou um ponto dessa frase, o mais caro que a gente aceita pagar. Tem como? Eu sei que existe alguns mecanismos ali que você controla isso. Mas tem muita gente que tá pagando assim aleatório, né? Só vai injetando dinheiro. É porque não entende o que tá fazendo, né? Não tem noção dos seus números. Lembra lá que a gente falou sobre os quatro pilares lá, que é atrair, criar relacionamento, converter e analisar. Cara, você tem que analisar. Você tem que ter as suas métricas de cor na mão, irmão. Se você sonhar e alguém te perguntar no sonho sobre a métrica, você tem que saber responder. Por quê? Se você não analisa, primeiro, você não vai saber o que você tem que arrumar para melhorar, para otimizar. Se você não sabe para onde você está indo, aquela frasezinha serve, que né? A gente ouve toda hora. Qualquer lugar serve, cara. Então, tem que ter essas análises. E aí a gente aceita pagar isso. A gente começou pagando 30 centavos. Foi caindo, começamos a achar um padrão, estratégia. Então a gente entendeu quais são ali os criativos, a comunicação que funciona para aquele público. E a gente só vai replicando aquilo ali. Quando fala replicar, não é copiar, né, gente? É modelar e fazer outros ali naquela pegada. Nossa, você falou uma palavra aí importante, modelar. É muito diferente do que só sair copiando e colando. Exatamente. Né? Modelar, você tem que modelar mesmo, cara. Ninguém cria nada. A verdade você modela. Agora, copiar, aí não quer dizer que vai funcionar. Pode até funcionar, mas isso não quer dizer. Então, a gente manda só pro perfil. Aí, outro caso, mesmo segmento, que é um cliente nosso que chegou desesperado pra gente, tipo, faturava só 15 mil, não pagava nem as despesas da empresa, tava apavorado, não tem outra fonte de renda, tem família que tem tudo e tal, super frustrado com algumas agências que já tentaram e tomou muito ferro. E aí, a gente começou a fazer estratégia com ele, né? Então, a gente tá fazendo ali um meio a meio, mandando no perfil, mandando no WhatsApp, para poder sentir ali, né, como é que seria. Resumindo, a gente jogou, com os primeiros 15 dias, eles subiram para 38 mil de faturamento, com 49 dias. Isso tem esse vídeo lá no meu perfil lá, se você for lá, vocês conseguem ver. Com 49 dias, eles subiram para 63 mil. De faturamento. 33 mil. Com quantos dias? 49 dias. 49 dias. 49 dias de anúncio rodando. Né? Então a gente utilizou estratégias. Quais foram as estratégias? Cara, primeiro, dominar o território. Eles estão numa região hoje, na região da Pampulha, que nós começamos a dominar a região toda ali, a princípio. Depois a gente foi expandindo isso.
Qual que era a jogada? A gente queria trazer as pessoas na loja física. Essa que foi a estratégia que virou eles. Legal, já ia te perguntar se era produto, serviço, físico, digital, né? Isso tudo. Se era mensagens, não, tudo interfere. É produto físico e a conversão deles no presencial é muito grande. Então a gente começou a levar as pessoas para a loja física. Para a loja física. Porque lá eles também vendem outras coisas, né? Outros produtos. Legal. E aí começou a dar muito certo. Olha só, vejam bem, a gente estava usando o digital para potencializar o físico, sacou? E aí depois a gente foi ampliando para estratégia de mensagens também, adaptando scripts, tudo aquilo e tal, e aí o negócio foi arrebentando. Foi dando muito bom. Muito legal. E um ponto que você citou, você falou que é um processo. 49 dias, 63 mil. Antes você falou que em 30 dias teve um outro resultado. Mas não existe mágica, né? Independente da estratégia, o resultado não vai vir em uma semana. Não. E também não é tão rápido assim, tá? Esse caso aí foi um caso muito bom. Tem outros também que eu poderia citar vários aqui, que teve esses resultados rápidos assim. Mas depende de negócio para negócio. E sabe qual que é a maior dificuldade? Na real, o Leandro, falando para a galera aqui, é o seguinte, isso é a dificuldade do meu negócio, que também se torna a dificuldade da empresa que a gente está tendendo a crescer. Sabe o que é? Vamos lá, recadinho para o empresário. Cara, se você está contratando uma empresa para fazer estratégia, etc. e tal, e você não vai seguir, não precisa te contratar. Isso aí. Não adianta, ninguém vai fazer mágica, a empresa não vai entregar o resultado sozinha. Cara, não dá. Então, assim, a minha maior dificuldade é de fazer os empresários executarem o que a gente implementa. Porque quando executa, vem esses resultados aí que a gente está citando. Sim. Entendeu? Então, a pessoa não executa. Na reunião, juro de pé junto, o que vai fazer? Na prática, não faz. E aí, como é que eu resolvo isso então? Aí foi onde a gente trouxe um profissional para nossa equipe, que é especialista em gestão de projetos e processos, e esse cara fica exclusivamente para te acompanhar as empresas e garantir que a empresa vai fazer o que a gente está implementando. Ah, não conseguiu fazer? Não. Por quê? Ah, entendi. E se a gente fizer assim, você vai conseguir? Ah, sim, eu consigo. Então, beleza, então vamos fazer. Ah, e se eu mudar isso aqui? Se eu trouxer alguém aqui para te ajudar nessa parte, você vai conseguir fazer? Show. Então, a gente vai achar um meio de garantir a execução. Quando isso acontece, acabou. Aí é sucesso. E isso é uma forma de vocês garantirem que o seu serviço vai acontecer, porque mesmo que vocês entreguem a maior ou a melhor estratégia possível, se o cliente não executar, não vai adiantar. E é mais uma forma ali que você conseguiu de acompanhar esse cliente para ter resultado para todos. Exatamente. Isso é uma coisa, por exemplo, que você não vê no mercado, cara. Isso eu até agora não vi. Eu também não conheço. Não vi. Então eu implementei isso. Sabe por que eu implementei isso? No começo da nossa conversa. Intencionalidade em ser excelente. Sim. Sabe? Eu preciso de gerar o resultado do meu cliente. Sim. E, cara, a gente trouxe um cara só para ficar por conta disso. O cara fica o dia inteiro e, opa, e aí, fulano, como é que tá? E aí, ó, tô vendo aqui, CRM, atendimento, falhou aqui, perdeu uma venda nessa parte aqui, sabe? E o empresário não tem esse tempo, na maioria das vezes, porque tá resolvendo várias outras coisas, né, equilibrando ali vários pratos. Sim. E aí ele não consegue dar essa atenção. Então vem o nosso cara e garante isso, essa execução. E fora que ele consegue receber quase uma consultoria, praticamente, do que funciona ou não no processo dele. Total. Né? Um alerta ali, opa. Empresário, fica atento nessa parte aqui, ó, a mensagem aqui não foi respondida, o erro não está sendo estratégia, está sendo seu time. Isso é o mínimo. Basicamente isso. Então, assim, a gente é o primeiro a chamar atenção. A gente chama atenção na tora. Eu falo com o cara o seguinte, ó, fechamos, beleza, então agora eu sou seu sócio, a parte chata é que eu não tenho participação nos lucros, mas eu vou chamar a atenção de quem precisar aqui dentro, para garantir o resultado que a gente quer alcançar. E sabe um negócio louco, Leandro? Quando a gente faz hoje, quando a gente pega uma empresa hoje, a gente não vende esse negócio de recorrência. Me paga o trabalho, igual as empresas fazem, as agências fazem. A gente vende um projeto. Sim. Então eu estruturo toda a parte digital da sua empresa. Eu te entrego um projeto pronto. Nesse projeto a gente consegue ver a nossa curva de crescimento. Cada mês tem os nossos marcos ali, né, metas e tal, para a gente conseguir alcançar. E aí a gente briga por isso. Então, quando está tudo dentro de um projeto, tá ali tudo que já precisa ser executado. Se executou, show, bacana. Não executou, não deu resultado, não precisa nem de vir falar comigo, irmão. Eu te entreguei um projeto, eu não te entreguei um prédio pronto. Sim. Eu gosto de dar um exemplo de engenharia. Quando você vai fazer um prédio, o engenheiro, ele chega para você contrata um engenheiro de projetos. Ele te entregou o prédio pronto?
Não. Ele te entregou um projeto. Projeto. Pronto, acabou. E é uma expectativa bem alinhada, né? Exato. Até para não ter esse problema depois de falar, não entregou, Exato. o que a gente combinou? A única diferença é que eu não só te entrego um projeto, eu te entrego e te ajudo a executar. Agora, se você não quer, tem jeito, né? E isso é muito comum, né? É uma diferença que eu vi das estratégias de marketing de anos atrás, de 2 anos atrás para hoje, é isso. Antes a gente via muito o tráfego isolado. Olha, eu vou te entregar aqui tráfego pago, vou postar, às vezes até incluir o serviço de postagem, quase um social media junto. Isso. Mas hoje em dia isso, a gente já vem falando aqui durante a conversa, não funciona mais. E pelo que eu Na entendi... verdade, nunca funcionou quase. Nunca Funcionava funcionou, um pouco antes porque não tinha ninguém fazendo, então qualquer coisa que você fizesse dava resultado. Exatamente isso. Qualquer coisa, qualquer estratégia que jogava ia colher algum resultado. Agora, eu estou entendendo que hoje é muito mais essa engrenagem que você falou no início. Não adianta só ir por um caminho que aqui vai dar certo. Não, eu preciso de ter uma visão ampla. É isso aí. Tem que ter. E essa visão ampla, o que você resumiria hoje que, além da intencionalidade, da intensidade, de tudo isso que a gente foi falando aqui, para a gente seguir, né, infelizmente, aqui para o final dessa conversa, o que você resume que é o mais importante para o empresário, para a empresária colocar em prática hoje no negócio deles em relação ao marketing e à estratégia? Tá. Hoje é o seguinte, se for para você escolher uma dessas 3 engrenagens que a gente falou, posicionamento, gerar demanda e processo comercial, escolha gerar demanda e processo comercial. Ah, mas e o posicionamento da minha empresa? O que adianta você ser bem posicionado, lindo, maravilhoso, se você não tem demanda? Isso. Não adianta nada. Agora, se você gera receita, você resolve depois o posicionamento. Você contrata aí um cara fera no brand aí e tal e vai criar o posicionamento da sua empresa. E pronto, beleza. Você vai começar a mostrar esse posicionamento pra galera. Então não fica nessa pira, nessa noia de querer posicionar. Tem muitas empresas, cara, o cara quer posicionar, não, porque minha imagem, cara, sua imagem não vale de nada se não entra R$1 na sua empresa. E nem vai durar, né? É. Depois de um mês, 2, 3 Tá ali que tá posicionado sem resultado. Então, cara, gera demanda, tráfego, que é o canal com maior potencial, isso é indiscutível, gera demanda e aprende a vender. Treina seus vendedores. Ponto. Não tem dinheiro para tráfego, tá no início de tudo. Cara, prospecção ativa. Gera tráfego orgânico. Orgânico não é sobre as postagenzinhas. Prospecção ativa, um social selling, que é você fazer um trabalho ali nas suas redes sociais, todo mundo que chega na sua rede social. Quando a pessoa te segue, e aí, o que você faz? Você não dá nem um bom dia pra pessoa. Opa, obrigado por você ter chegado aqui, etc e tal. Você não gera relacionamento. Entende? Então, assim, você pode fazer prospecção ativa, tem como você extrair listas de empresas, se seu negócio é B2B e tal, tem como você extrair listas para você prospectar essas empresas. Então, faz isso e alinha o comercial, ajusta o seu comercial. Cara, a dica que eu daria é isso, procure o conhecimento nessa parte ou algum profissional que realmente sabe o que está fazendo para gerar isso. Se você não tem agora, se você consegue fazer os 3, faz os 3. Excelente. Roberto, para quem não consegue colocar isso em prática sozinho, como que pode entrar em contato com a Naipe Digital, conhecer as soluções, os serviços que vocês oferecem? Essa parte é boa, hein? Essa parte é boa. Ó, pode falar para essa câmera aqui, pode ser, né? Pode ser. Para quem está precisando de uma equipe profissional que já tem uma experiência no mercado para conseguir gerar esses resultados para vocês entrarem em contato com a gente, você pode estar chamando lá no Instagram, tem o site também, naipedigital.com, tem o Instagram Roberto Carvalho Digital, pode estar chamando lá, tá? Nosso escritório hoje fica na Raja Gabalho, aqui em Belo Horizonte, quem conhece, né? Ali perto do Madre Teresa. Então temos um espaço lá para atender vocês também. E o que nós vamos te entregar? Primeiro, minha conversa com você não vai ser sobre marketing digital, não vai ser sobre postagenzinha no Instagram, tráfego pago. A nossa conversa é sobre negócios. Negócio. O maior diferencial hoje nosso é esse entendimento de business. Porque executar a ferramenta é a parte fácil, tá? Então, como que nós vamos te ajudar? Posicionar a sua marca para a audiência certa, para o público correto. Qual que é o público correto? O que coloca dinheiro na sua empresa, né? O que te gera lucro. Vamos gerar demanda qualificada, né, para o seu negócio e vamos te ensinar a vender da melhor forma. Não é te ensinar sobre o seu produto, isso você já sabe, mas te ensinar técnicas, treinamento de venda, implementação de CRM, sistema de gestão de vendas e como que você vai acompanhar tudo isso, entrega de scripts e mais um monte de coisas que se eu for falar que dá um tempo bom aí, né? Mas chama a gente lá que nós vamos trocar essa ideia, bater esse papo. Leandro, vou dar um pra gente aqui pra galera, tá? Pra quem vê isso aqui. Fica à vontade. Vou dar um pra gente aqui, ó. Quem chamar através do Play Podcast lá, ou do Leandro também, chamar a gente lá
você vai ganhar uma consultoria aí de 1 hora comigo pra gente destrinchar o seu negócio. Independente se você vai fechar comigo ou não, fica tranquilo, tá? Então nós vamos destrinchar. Eu te garanto que nessa 1 hora, mesmo se você não for fechar, você vai ter conhecimentos que você já vai sair de lá podendo aplicar e já gerar algum resultado para o seu negócio. Muito bom. Então eu já vou garantir a primeira vaga dessa consultoria, que eu quero dar um upgrade aqui no Play. Então Bora a gente vai acelerar, conversar. velho. Bora acelerar. Se você que está acompanhando o Play aqui pelas plataformas de áudio ou YouTube, a gente já vai deixar aqui o QR Code, você consegue falar direto com o Roberto, entrar em contato com a equipe da Naipe Digital e é isso aí. Para você que está precisando de dar um upgrade, não só nas estratégias de marketing, mas entender mais sobre a sua empresa, conversa aqui com o Roberto que vai dar um upgrade legal. É isso aí, tamo junto, cara. Obrigadão aí mais uma vez. Viu? Roberto, prazerão conversar com você novamente. Foi um papo rápido aqui de 1h10 Nem vim passar o minutos tempo, que a né? gente nem viu o tempo voando. Tem muito assunto que a gente ainda ia tratar, mas que não dá pra gente abordar, mas a gente ainda vai marcar uma outra oportunidade. Com certeza, tamo junto. Valeu. Obrigadão. Valeu novamente pela participação aqui no Play. E para você que acompanhou esse episódio até aqui, fica a dica, já deixa aqui o seu like, compartilha, envia para os seus amigos, para quem precisa de aprender um pouco mais sobre esse conteúdo. E é claro, já segue a gente lá no Instagram, a gente vai deixar o @ aqui junto com o QR Code para você acompanhar os melhores momentos em cortes que você consegue compartilhar ainda mais fácil. Tamo junto e até o próximo episódio do Play Podcast.